Oi, pessoal, boa noite! Estamos aqui, mais uma live de sexta-feira, aqui com vocês. Vamos lá, que eu vou chamar daqui a pouco a minha querida Paloma. Hoje, nosso assunto é muito importante, né? A Paloma que estuda o etarismo. Quando ela chegou para mim para falar com essa palavra, eu nem sabia o que era etarismo e agora a gente vai conversar. E aí tem tudo a ver com o meu trabalho, com o que eu faço hoje, com o papel que eu desempenho, sobre o etarismo. Então, assim, a gente vai falar sobre isso. Eu vou esperar para ver se ela já chegou, mas eu já quero começar aí desejando para vocês boa noite. Prazer enorme estar aqui junto. Pedir para você, quem estiver aqui, para encaminhar essa live para duas pessoas. Vamos, gente, fazer essa corrente do bem, para que duas pessoas aqui estejam junto com a gente, aprendendo um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante, a gente entender, porque se você ainda não está numa fase, numa idade adulta, caminhando para a fase idosa, eu sei que é a fase que todo mundo quer chegar, quem não quer chegar à idade, a melhor idade, né, que são os idosos, todos nós queremos, né, a gente não quer, apesar da gente saber, né, que a morte ela vai acontecer, a gente quer viver o máximo que a gente pode viver. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre como iremos envelhecer, né? Que forma que a gente quer envelhecer. Isso é o mais importante. E eu vou ver aqui se a Paloma já entrou, acho que ainda não. Vou aguardar aqui ela entrar. Mas o etarismo fala muito sobre o que eu trabalho hoje, que é a medicina do futuro, que é a medicina preventiva, que é a medicina não de tratar doença, mas a medicina de prevenção. Então é isso que a gente precisa hoje se atentar, porque realmente a gente vê o tempo passando e cada vez mais a gente infelizmente sabe de pessoas que infelizmente são acometidas por doenças e infelizmente vêm até mesmo a falecer precocemente por conta da falta de cuidado com a saúde. Como a Larissa falou agora, prevenção é tudo, gente. Prevenção é tudo. E para a gente falar nisso, a gente precisa falar sobre tudo, sobre todos os aspectos que envolvem o emagrecimento, né? Então, vou esperar então aqui a minha querida Paloma entrar. E quero realmente que hoje a gente aprenda sobre etarismo, que tão comum, pode ser que você que está aí me ouvindo, pode ser que você tenha já passado, né, por um etarismo, que é o preconceito em relação à idade. A gente acha, infelizmente, que as pessoas envelhecem, elas não prestam mais para nada, e isso é um equívoco nosso, né? A gente sabe que não é assim. As pessoas realmente, pelo contrário, na Europa existe muito isso, das pessoas pagarem, né, para poder realmente ter uma ajuda de uma pessoa. E hoje a gente não. Vou colocar aqui o tema da live para poder as pessoas já entenderem de que a gente está falando. Não estou conseguindo fixar o comentário. Fixar o comentário, consegui. Gente, a Paloma já entrou aqui, dando ela, espera ela aceitar. E a gente vai falar sobre etarismo, né? Eu tô aqui toda. Paloma! Oi, E aí? Tudo, tudo certo? tudo bem, não tô Deixa eu ver aqui. não tô te vendo ainda. Agora Agora sim. sim! Deixa eu abaixar mais aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho Que aí meu. fica melhor enquadrado. É, Ai, tudo bom, querida? tudo certo! Conseguimos fazer nossa live? Conseguimos fazer a nossa live, né? Que a gente queria Sim. tanto. A Paloma já chegou para mim. Ah, vamos, ela, né, me
explicou um pouco o que é o etarismo, porque eu realmente não conhecia. E então eu falei, tem tudo a ver com o que eu trabalho, com o que eu vivo hoje em dia, com a bandeira que eu levanto. Mas agora chegou a hora oportuna para a gente falar sobre o etarismo, né, Paloma? Já vou pedir Com então para você, certeza. Paloma, que é minha paciente, tivemos 2 bebês juntos, né? E Sim, continuaremos nessa jornada, né? sempre, sempre juntas, né? Nossas questões femininas, como você bem falou, nossos bebês, né? Agora a questão do Implanon e tantas outras questões relacionadas à nossa saúde, ao bem-estar, à sexualidade. Você também agora, não apenas como obstetra e ginecologista, mas como médica integrativa, então cuida da gente de uma forma, né, mais criteriosa, com mais atenção, porque eu acho que isso era até uma queixa muito comum, né, no consultório, porque às vezes a gente chegava para você com não só na gestação, mas também com a questão ginecológica, mas acabavam se apresentando outros problemas, outras questões. E você foi lá, danada, estudou, né, se aprofundou para oferecer para os seus pacientes, para as suas pacientes, o melhor. Isso é admirável e todos confiamos muito em você. Ah, obrigada, querida. Exatamente a minha história é essa, né? A gente vem da faculdade, vem da residência, e eu cheguei numa hora e falei, não, não quero só isso, porque eu não estou conseguindo resolver o problema das minhas pacientes. Então, não é só simplesmente fazer o exame, né, das mamas, ou transvaginal, ou preventivo. Claro que é importante, faz parte, mas a mulher precisa de mais, o ser humano precisa de mais. Nós somos ser humano, Exatamente. nós como ser humanos, nós somos complexos, né? Então nós somos corpo, alma e espírito, eu bato muito nessa tecla. Então, como você pode tratar uma coisa? Eu nem conseguia tratar o corpo todo, né? Hoje eu ainda entendo muito mais sobre isso. Mas então, só falando do físico, eu já conseguia sentir ali em mim uma limitação. Mas, doutora, mas eu não tô bem, eu não tenho sexualidade, eu tô sem libido, eu não consigo dormir. E eu não tinha armas nem para poder combater essas queixas. Isso aí foi me causando bastante incômodo. E aí a gente foi à luta, e aí hoje tá tudo certo. Então, cada vez mais aprendendo, porque quem gosta realmente de aprender não para nunca, né? Eu amo aprender, eu sou uma eterna aprendiz, eu tenho que me vigiar, porque é tanta coisa que eu quero fazer, cada vez para somar mais e mais, né, Paloma? Então foi nesse É, contexto aí que a gente se isso. conheceu e fala um pouquinho sobre você. Então, para quem não me conhece, meu nome é Paloma Araújo, eu sou advogada, hoje também trabalho com coach, né, e sou mentora. E nessa minha busca também incessante, não apenas em me aprimorar na questão da advocacia, uma questão que vinha muito para mim era qual o meu propósito de vida, né? O que eu posso fazer para tornar a vida das pessoas melhor, não apenas na advocacia. E aí eu me descobri, né, nesse caminho do coach, da mentoria, onde eu posso, com o meu conhecimento, atravessar a vida de outras pessoas e trazer para elas soluções que muitas vezes era inacessível, né? Hoje, até com essa questão da tecnologia, infelizmente tivemos uma pandemia que nos atravessou, mas uma das coisas positivas, se é que podemos dizer assim, foi essa questão de aproximar mais, né, as pessoas através da conectividade. Quando poderíamos imaginar que estaríamos aqui, cada um no seu cantinho, fazendo uma live para levar conhecimento para transformar vidas. E isso é enriquecedor. E isso foi o meu motivador e ainda é. Eu, assim como você, também sou muito curiosa, estudo muito. Já estou terminando agora a minha segunda pós-graduação, agora em marketing digital, já tenho uma em psicologia e coach, onde eu procuro me aprimorar para levar para as pessoas esse conhecimento, essa transformação, né? Que quando você é coach, justamente o foco nosso é esse, é deixar o nosso coach, né, que é o nosso aluno, melhor hoje do que ele era antes. Então é Exatamente. realmente uma transformação, e você sabe bem disso, que você também faz, né, esse trabalho e é isso. Então, essa questão do etarismo, quando eu conversei com você, e eu também achei que tinha tudo a ver com o que você faz hoje, porque a mulher hoje, a partir dos 40 anos, ela não é considerada idosa, né?
mas a OMS, ela desde janeiro, ela considera que as pessoas acima de 60 anos, a velhice tornou-se um CID. Então, isso reforça ainda mais essa questão do etarismo. Nós temos pessoas hoje com 60 anos altamente produtivas, e aí quando vem a OMS e joga no CID a questão da velhice, olha que pragmático, olha como isso é forte, né? A gente tem caso, nós aqui especificamente falamos para mulheres, e quantas mulheres a partir de 40 anos já começam a sentir essa questão do etarismo, né? A pressão pela beleza eterna, a juventude sempre, a mulher ela tem que estar sempre bonita, ela tem sempre com o corpo em forma. Isso tudo mexe não apenas com o psicológico, né? E aí as questões hormonais vão chegando. Envelhecer é natural, todos nós vamos envelhecer, mas como fazer isso de uma forma saudável? Como transformar isso não em um peso, mas em um acontecimento natural do ser humano? Exatamente, perfeito, né? Porque muitas pessoas que eu converso, os pacientes, elas se desconhecem quando entram, por exemplo, a partir dos 45 anos. Eu não era assim, há 5 anos atrás, elas falam exatamente o período, né? E esse desconhecer e essa mudança tão drástica na mulher está muito relacionada à menopausa, né? Então é daí a partir de 40, 45 anos quando tudo acontece. E eu vejo, Paloma, que as pessoas elas não se preocupam com o envelhecimento, porque a gente passa, eu até fiz aqui uma tabelinha, a gente se torna criança durante 10 anos, a gente é adolescente durante aí 18, 20 anos. A gente é adulto jovem durante 10 anos, então aí a gente vai até 30. A gente é um adultozinho mais maduro, mais aí uns 10 a 15 anos, a gente chega a 40, 45. E aí, o que a gente é após 45 anos? Né? Então a gente começa numa faixa etária em que muitas vezes aí agora que a gente tem um poder aquisitivo melhor, uma parte financeira melhor, mas muitas pessoas nessa fase estão cansadas, desgastadas. Então, é a hora em que a mulher começa a sentir os queixas da menopausa. Então, assim, são muitas mulheres de 45, 50 anos, assim, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque não houve essa preparação lá. E só que de 45 até 80 vem muita coisa pela frente, né? Então, assim, é justamente isso. A gente precisa se preparar e a gente precisa buscar. Porque a mulher e os homens estão, eu sempre falo, gente, 40 anos é libertador, é muito bom, é maravilhoso. Você já É. viveu, você tem Uhul! experiência, né? Você já viveu, você tem Já me experiência. libertei, já me libertei. Exatamente. Então, assim, e é a hora em que a parte física tem uma decadência muito grande. Então, se a gente não somar essa parte mental com a parte física, realmente você vai passar aí mais 30 anos da sua vida em total decadência, né? Então, E o que é mais interessante nessa história toda, que eu acho que é um relato que você deve ouvir muito também, é quando a mulher chega de repente e fala assim: "Ah, doutora, eu queria muito fazer uma atividade física, mas as pessoas falam: "Ah, mas você nessa idade vai fazer atividade física? Você não fazia quando era jovem, agora quer fazer". Então, são falas, né, que vêm desconstruindo essa mulher, que ao invés de estimular para que ela busque, né, a melhora da sua saúde, do seu bem-estar, né, que ela procure o autoconhecimento, que ela conheça o seu corpo, o que acontece com ele e aprenda a tratar dele da melhor forma possível, para que ela possa viver mais uns 40, mais uns 50 anos, né, porque a nossa expectativa de vida tem aumentado. Essa questão do etarismo começa a bater nesse sentido, né, de desestimular essa mulher a não buscar se manter bem. Aí a diferença não é se manter jovem, mas se manter bem, para que possa a velhice atravessar por ela de uma forma saudável e plena. perfeito, exatamente isso que eu sempre falo. Gente, ninguém está aqui buscando não envelhecer. A gente só está buscando não adoecer. Porque a doença mata, não a velhice que mata. Mas a gente morre porque a gente adoece, não porque a gente envelhece. Então a gente tem que entender a diferença. Que bom que os anos vão vir, né? Eu sempre falo que a opção
para o envelhecimento é a morte, a gente não quer. Então a gente vai envelhecer sim, mas a gente pode envelhecer de uma forma saudável. Eu não olho para os meus 40, estou com praticamente 40 anos, eu não olho para os meus 45, 50 anos com um pingo de medo, porque eu sei que eu vou chegar lá correndo atrás, em busca. Claro que com 40 anos a busca tem que ser um pouco maior, né? Eu costumo sempre falar no consultório que até os 30 anos, Paloma, a nossa saúde é como se fosse uma poupança. Que até 30 anos a gente pode sacar muito dessa poupança. Mas é uma poupança tão gorda que ela não sente tudo que a gente saca dela. Dos 30 aos 40 anos, essa poupança ela já fica ali, ó, no meio a meio. Se a gente sacar muito, a gente vai começar a sentir. Então, a gente tem que estar sacando, a gente tem que estar depositando. Ou seja, a gente tem que estar tendo hábitos de vida que não sejam tão saudáveis, mas também hábitos de vida que sejam saudáveis. Mas a partir dos 40, né, existe, a poupança fica mais magrinha. A gente precisa estar sempre repondo ela. A gente precisa estar sempre, para a gente se manter no saldo positivo. A gente tem que repor muito mais do que a gente consome dela. Então, essa é a nossa saúde. E essa reposição, ela não é apenas física, né? Ela é emocional, ela é espiritual. Eu acho que os 40 anos, ele é muito emblemático para as mulheres. No meu caso, aos olhos das pessoas, eu fui mãe tarde, né? Eu fui mãe aos 35 e depois aos 37. Para muitas pessoas, essa idade já é uma idade avançadíssima, né? Essa idade já era para eu estar com crianças de 10 anos, de 5 anos. Mas não, foi uma idade em que eu estava preparada, em que a minha família estava preparada, né? E hoje eu com 41, eu vejo a minha maturidade, que talvez eu não tivesse aos 30. Sim. E aos 41, hoje eu já tenho uma serenidade, eu tenho uma tranquilidade para buscar hoje o que é melhor para mim. Porque eu entendi que se eu estou bem, quem está ao meu redor também fica bem. Né? Exatamente. Então, de uns 2 anos para cá, eu tive um aumento significativo de peso. Então, eu entendi, não, eu não posso mais continuar com a mesma alimentação que eu tinha. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que me exercitar. Como você falou, eu tenho que buscar sacar dessa poupança, mas eu tenho que repor também, porque senão uma hora o meu corpo vai cobrar, a minha mente vai cobrar, né? E aí essa questão do autoconhecimento, você mergulhar em si, você entender o que é bom para você, mas que também é bom para os outros, mas sobretudo você, né? Enxergar aquilo que te faz bem, as ações, as atitudes. Eu estava hoje até escrevendo sobre uma questão do não, né? Falar não é libertador, né? Porque Sim. isso muitas vezes é um sacrifício, porque as pessoas não conseguem pelo medo de desagradar, porque é muito mais fácil você ceder do que você enfrentar os seus conflitos e tentar uma mudança comportamental. Mas aí, voltando à nossa questão lá do etarismo, eu tenho ouvido muito, às vezes, quando eu vou a alguns lugares, uma situação que é as pessoas, nossa, mas você tem essa idade, não aparenta. Aí eu, tá, legal. E qual é a aparência de uma pessoa de 40 anos? Qual é a aparência de uma pessoa de 50 anos? Porque a gente não pode achar que a mulher de 50 de hoje era a mulher de 50 da época da minha mãe. Né? São mulheres completamente diferentes, são mulheres com vidas diferentes. E a expectativa que as pessoas têm é justamente dessa, né? De que a idade vai chegando, então ou você está muito bem para a idade que você tem, ou as pessoas simplesmente tomam aquele susto, nossa, mas você já tem tudo isso? E é uma coisa que a gente se surpreende, como as pessoas ainda se preocupam com essa questão da idade. Sim, com certeza. Você falou no início, falando, ah, nossa, nessa idade, né? Como que o preconceito gera aí, né? Eu tô pensando aqui, eu falo, gente, eu vou ser muito sem educação. Eu acho que na hora que eu estiver lá, naquela idade, falarem nessa idade ou nessa idade mesmo, porque essa idade é maravilhosa. Já vou falar, mandar assim logo, Paloma. É nessa idade que a gente vai ficar, porque a gente não pode. Negar a idade, mas se a gente estiver bem, que bom que a gente está bem nessa idade. Porque as pessoas têm que entender que a idade biológica,
ela não vai ser necessariamente igual à idade cronológica. Isso depende dos nossos hábitos de vida, isso depende da nossa alimentação, isso depende do que a gente faz no dia a dia com a nossa saúde. Então, existem pessoas que, com 40, 45 anos, que se a gente colocar lá naquele gráficozinho que dá a idade, as pessoas têm 30, né? Então, assim, é muita diferença. Por outro lado, existem pessoas de 30 anos que estão com uma idade biológica de 45, né? Uhum. Isso se deve principalmente a essa questão do sobrepeso. Isso é muito importante. Então, a gente tem que pensar nisso. Fique mais preocupado com a sua idade biológica, até mesmo do que com a sua idade cronológica, porque o que a carteira de identidade está falando, pouco vai nos importar. Mas a gente tem que ficar Exatamente. muito mais preocupado com aquilo que o nosso corpo está falando, né? O que a gente se conhece a cada dia, a gente sabe o que a gente precisa. Então, o que fica realmente o alerta para as pessoas se preocuparem mais com a idade biológica do que com a cronológica, porque o passar do tempo é muito bom. Quanto mais experiências a gente tem, né? Quanto mais a gente pode viajar, vivenciar experiências, passar, acompanhar o crescimento dos filhos, isso só acontece com o tempo. E isso só acontece com o envelhecimento, com a idade. Então, que venha a idade, mas que ela venha de uma forma leve, tranquila, né? Então, Exatamente. como a Larissa falou, Acredito que para você seja até uma queixa recorrente a questão da libido, que com o passar dos anos há uma diminuição, né, uma queda dessa questão da libido. A gente tem essa questão hormonal muito acentuada, principalmente depois de uma certa idade. E aí, como vem essa questão do etarismo e a mulher se manter sexualmente ativa? A gente sabe que essas questões hormonais elas influem muito, mas também tem a questão psicológica, né, da pessoa estar bem ali com seu parceiro, estar bem resolvido com a sua questão, né, sexual. Como que você avalia isso, Manu? perfeito. E essa questão da libido, né, Paloma, ela é muito comum. Eu vou te dizer que ela chega a beirar ali 90% das pacientes, né? Então, acima já de 35 anos, é muito comum. É difícil uma paciente que, essa parte está tudo tranquilo. Até postei numa última caixinha, uma paciente falou, e quando eu tenho muita? Eu tive até que postar, porque assim, é uma, né? Nem sei em quantas. Quando tem muita, levanta a mão para o céu e agradece. E quando tenho muita, todo dia é problema, eu falei, minha filha, aproveita, porque o mundo inteiro quer dormir, tá com sono, tá cansado, entendeu? O mundo inteiro tá querendo só ver televisão e série da Netflix. Então você aproveita, entendeu? Que tá todo mundo querendo só ficar embaixo do edredom e ir lá com o controlezinho na mão. Porque o mais comum, recorrente, e não é 45, 40, 35 anos, as mulheres estão totalmente sem desejo sexual e sem libido. Então, Paloma, é muito importante você falar sobre, porque às vezes as mulheres chegam no consultório e acham que é só hormônio, mas também não é só hormônio. Eu sempre falo, a parte química hormonal, ela é 50%. Né? 50% é a parte emocional, é o querer, é a vontade, é o relacionamento, é a autoestima, é autocuidado, é como ela tá com ela mesma. Eu tô me sentindo gorda. Não vai ter vontade de tirar roupa para ninguém. Isso aí vai acontecer. Então não adianta a gente entochar a testosterona para dentro que não vai resolver o problema. A mulher, ela não está se aceitando do jeito que ela tá. Então, nesse caso, tem que tratar primeiro a mente do que tratar só o corpo físico. Então, esse cuidado existe, de justamente a gente poder entender o que está passando. Então, eu sempre pergunto como é que está o relacionamento, como é que está a situação, está tendo vontade, ou melhor, vontade não tem, mas está tendo, assim, finge que você tivesse vontade, está tudo bem, tranquilo pela parte emocional? Não, tá ou não tá, porque senão a gente não consegue realmente êxito no tratamento, né? E a sua fala, ela é muito importante, porque você acabou de fazer um relato no sentido de que muitas vezes essa mulher chega com uma insegurança muito grande. Então, o emocional dela já está abalado. Como você falou, não adianta entupir de hormônio, entupir de medicação, se o emocional dela não está legal.
porque não apenas ela está se sentindo dessa forma, né? Não está se sentindo atraente, ou está se sentindo acima do peso, ou abaixo do peso e tal. Mas muitas vezes são as questões que vêm de fora. O que essa mulher tem ouvido? Né? Ah, você tá gordinha. Ah, fulana depois que teve filho, ó, estufou. Ah, fulana não sei o quê. Ah, fulano, mas é assim, depois que passa dos 30 não tem jeito, a gente engorda. Isso é comum, isso a gente escuta em tudo quanto é lugar, a gente escuta isso no ponto do ônibus, na porta da escola, a gente escuta isso na van, em tudo quanto é lugar. Eu duvido que tenha uma mulher aqui assistindo, ou que depois vá assistir, que nunca tenha ouvido uma crença dessas, de Sim, que você tá fora do peso, ou que você tá assim ou tá assado, por causa da idade. sim, exatamente. Por causa e aí somam que a mulher já está com a idade, então ela entra com aquele combo cerebral e aquilo ali, ela entra naquilo, ela é isso mesmo, eu tô assim por causa da idade mesmo, e aí pronto, ela não consegue mudar, porque ela fica Aí estática. entra no modo aceita que dói menos, né? Aí ela se acomoda, ela aceita. Ah, ok, isso então é por causa da idade, então não adianta eu fazer nada porque eu não vou mudar porque é por causa da idade. Né? Então eu recebo tudo isso, eu vou absorvendo tudo isso como uma esponja, só que aí chega uma hora que o corpo grita. E aí Exatamente. o grito vem através de quê? Através de pressão alta, através de taquicardias e outras tantas doenças que Muito. sabidamente são ocasionadas ou potencializadas por conta do nosso sistema emocional. Não, com certeza. E aí tem aquelas questões das doenças psicossomáticas, né? Tem a questão da ansiedade que está super comum, né? Transtorno de pânico, as pessoas estão toda hora com pânico e tem crise de pânico 2, 3 vezes por semana. Então, assim, o mundo, né, infelizmente chegou a esse ponto devido à cobrança que a gente sofre, devido a tudo isso e além do mais, a idade. Então, assim, tudo isso entra como um grande tsunami na vida da mulher, né? Então, ela entra naquele mundo e ali ela fica nessa obscuro e realmente, às vezes a gente tem que ir lá pegar a mão, estender essa mulher que está lá no buraco, no fundo do poço, né, Paloma, para poder realmente ela fazer esse resgate, né? Então, Isso, é um resgate mesmo. Você usou a palavra muito assertiva. É um resgate da personalidade, é um resgate da autoestima. É o dar atenção a essa mulher de uma forma que ela se reencontre. Ou melhor, que ela se descubra, porque muitas não conseguem se enxergar como realmente são. Muitas vezes vêm de um relacionamento ou vivem numa vida onde há um achatamento dessa mulher. Essa mulher ela não cresce, ela só diminui, ela só murcha. Né? E aí, quando você consegue despertar essa mulher para a potência que ela é, aí é fantástico, aí é a felicidade do nosso trabalho. perfeito. Eu vejo muito isso e é muito gratificante isso, né? É muito gratificante a gente receber feedback de mulheres que estavam, nossa, doutora, eu depois que eu vim, comecei a fazer tudo, aí nesse caso ela tem uma parte emocional já um pouco melhor, mas eu tive vontade de viajar com meu marido para o Nordeste no aniversário de casamento, coisa que eu não fazia há 3 anos, eu não queria mais nem saber disso. E a viagem foi ótima e tal, tal, tal. Então, assim, é muito bom. Né? Hoje eu atendi agora há pouco um homem, marido de uma paciente, hoje a consulta foi do casal, e através dela, que já é minha paciente há mais de um ano, e aí eu ouvi dele falando: você mudou a nossa família. Porque hoje eu atendo a paciente, já atendi a filha de 16 anos, e hoje veio o marido. Então, assim, você mudou a história da nossa família. Cada um lá com uma perda de 15 quilos e a filha com perda de 10 quilos. Então, a família toda perdeu Nossa, peso. E a perda de peso, eu falo sobre a perda de peso porque está muito relacionada à autoestima, né, Paloma? Então, assim, quando a gente perde sim. peso, então uma adolescente de 16 anos, né, imagina com mais desse, ela está usando hoje cropped, que antes ela falava que não Ai, que gostava. coisa linda. Ela tá usando cropped com aqueles 2 dedinhos aparecendo a barriga, a mãe falou para mim.
e ela antes falava que ela não gostava, mas ela não gostava, ela tinha vergonha. Então você imagina Sim. como uma menina de 16 anos vai passar por essa adolescência envergonhada, rejeitada, cabisbaixa, né? Então, assim, Os gatilhos, né, que isso podem criar nela futuramente, né? Essas questões da rejeição dela mesma com o próprio corpo, né, com a imagem dela, e aceitar a rejeição dos outros, né? Porque as pessoas são muito cruéis nesse sentido, né? O apontamento, o bullying, né, que é muito relacionado claro. não só à questão do peso, mas também à questão das deficiências e tudo mais. Então, é um pacote mesmo, Manu, é um pacote. E, e Você aí, agora o que eu tô, trata não apenas o corpo, mas é, a mente também. e aí, o que eu tô pensando nessa idade é um etarismo invertido, porque eu imagino que com uma menina de 16 anos acima do peso houve. Você nessa idade tá assim, porque assim, Imagina quando ficar mais isso, velha. espera-se que com 15 anos você esteja maravilhosa e com 45 você esteja acabada. Então, assim, as pessoas têm preconceito em ambos os lados, né? Então, Sim, ambos os lados causam preconceito nas pessoas. Então, realmente, a gente está aí justamente para poder fazer com que as pessoas realmente entendam e realmente abram os olhos, né? Então, para a gente não pensar que não é a idade, que a gente pode ser muito, os nossos atos, atitudes e o jeito da gente viver, ele pode estar muito acima da idade. Não é porque é nessa idade. Nessa idade não é a melhor idade, é a sua idade, né? Então, que é algo particular de cada um, o dia, a hora, os minutos que você nasceu é só seu. É algo que está lá guardado no seu documento. Então, isso é muito pessoal. Então, só você sabe as marcas que você teve. Então, se você hoje é uma pessoa que ainda não, né, vive ainda de modo que não está satisfeito, travado, algum tipo de coisa ainda a resolver, procurar ajuda, né, Paloma? Procurar realmente claro. melhorar essa questão. Não deixe por estar na idade. Não é porque você está nessa idade que você pode ficar lá no fundo do poço, depressiva, ansiosa, obesa. Não é nessa idade. Não existe mais idade. Você pode chegar do jeito que está na sua melhor forma, na sua melhor performance, na idade em que você está. Exatamente. E uma coisa importante também ressaltar para as pessoas é que a ideia que se tem de boa saúde, de bem-estar físico, não é você ir para uma academia, você ficar sarado com o abdômen trincado, não. É cada um dentro das suas possibilidades, é cada um dentro daquilo que é adequado, não apenas para a idade, mas para o corpo. Eu, por exemplo, eu tenho um problema na coluna, eu tenho escoliose. Então, não é todo exercício que eu vou fazer que vai, né, que vai ser benéfico para mim. Então, é você se conhecer, você entender o que vai fazer bem para você, mas dar o primeiro passo. Eu acho que o que estamos fazendo aqui é um alerta para essas mulheres, para elas darem o primeiro passo, né? Poxa, estou acima do peso, mas não estou com muita grana para ir para academia agora ou não estou com muito tempo, beleza, eu acho que você pode começar a fazer uma caminhada no seu quarteirão, né? Faz uma caminhada na rua da sua casa, vai na padaria, procura se a padaria for mais ou menos próxima da sua casa, dê preferência, vá a pé, né? Modifique alguns hábitos alimentares, né? Não coma apenas fast food, procure uma comida um pouco mais saudável, beber muito líquido, né? A gente fala da questão do sono também, que é muito importante você manter minimamente 8 horas de sono. A gente sabe que esse mundo louco em que vivemos, isso é quase uma regalia, né? Você conseguir deitar na sua cama e dormir profundamente por 8 horas é um privilégio, mas fazer por onde isso acontecer, mas isso só acontece se você der o primeiro passo. E se você não consegue sozinho, procura ajuda. Sim, com certeza. É isso que a gente tem que fazer. Se você não consegue sair da onde você está, né? Porque o processo de coach ou qualquer a consulta médica mesmo é isso. A gente sempre vai trazer o indivíduo do ponto A para o ponto B. Vai sempre haver uma melhora na situação em que ele está vivendo, né? Então, assim, Isso. que a gente entenda que ao falar nessa idade, que a gente entenda que não é essa idade, mas que seja a melhor idade.
com certeza é a idade em que as mulheres, se bem cuidadas, tratadas e resolvidas e protagonistas, elas vão com certeza viver a melhor fase das suas vidas. Né? Que é a fase que você está mais experiente, a fase em que você está com poder financeiro maior, é a fase em que você tem menos preocupação em relação à criação de filhos, em relação, né? Você já cumpriu essa parte da sua vida, então é a hora de você literalmente aproveitar a sua vida, né? Mas Exatamente. durante o caminho, durante o percurso, se algo te desviou disso, procure agora tomar esse norte aí, esse rumo e realmente seguir nessa direção. Porque ainda faltam 30 anos para você viver. Como você vai querer viver os próximos 25 a 30 anos? A gente não está falando de 20 dias, né? Então, 45, 50 anos, falta muito ainda. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que dar preferência, atenção para o cuidado, investimento, porque investir na saúde é um investimento, tá? Não é fácil, não é barato, não é de graça, é necessário investimento, sim. A gente precisa investir nosso tempo, né? A gente precisa, no mínimo, investir o tempo, né, Paloma? Porque fazer uma atividade física necessita de tempo. Dá para ser até barato, dá para fazer academia no bairro, academia, né, que tem assim, dá para caminhar, dá para fazer ciclovia, dá para fazer muita coisa, É, né? exatamente. E a gente, enquanto coach, a gente estimula muito os nossos alunos através das perguntas. E uma das perguntas principais do coach é: o que você pode fazer hoje? Né? Eu te relato uma dor e aí você me devolve a pergunta: e o que você pode fazer hoje para mudar essa situação? E eu Exatamente. acho que essa é a pergunta que a gente pode deixar aqui para essas mulheres. Pensem o que vocês podem fazer a partir de hoje, a partir de agora, para mudar essa questão, para pensar aí nos futuros 40, 50 anos, né, para ser uma pessoa idosa, mas com uma saúde em dia, né, que você possa ter uma qualidade de vida, não apenas você, mas a sua família. Você bem deu o exemplo, que a partir do momento que você começa a mudar, você também muda as pessoas ao seu redor. Quando você melhora a sua alimentação, você melhora a alimentação da sua família, quando você estimula a atividade física, você está trazendo isso para as pessoas que estão ao seu redor. E aí vem as questões das desculpas que a gente tem, que a gente utiliza, né? Porque é muito mais fácil a gente dizer: ah, não, estou bem do jeito que eu estou, do que provocar mudança comportamental, porque isso causa dor, isso causa um incômodo. Exatamente. E tirar as pessoas da zona de conforto é primordial para que a gente tenha uma mudança comportamental, no sentido de visualizar a sua vida daqui a 30, 40 anos, o que você quer, né? O que você quer para a sua vida daqui a 40 anos, como você quer estar. Exatamente. E Paloma, as pessoas, infelizmente, só muitas, né, esperam mudar pela dor. Então, existe algo que tem que acontecer para a partir dali ela realmente mudar. Então, que a gente não espere a mudança pela dor, mas que a gente possa conscientemente, né, fazer as mudanças na nossa vida. Não esperar uma doença, não esperar algo para poder te alertar, né? Porque geralmente as pessoas fazem isso. Eu estava falando sobre a questão da semelhança, eu estou lembrando que no coach também a gente tem um rapport. Rapport é quando você identifica uma pessoa e você assemelha o seu pensamento, a sua atitude, né? Como eu falei da família. Então, que a gente possa fazer rapport com pessoas que a gente queira, que já estão um pouquinho mais à frente da gente, que já mostrem para a gente o caminho, né? Para onde a gente deve seguir. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa. E outra coisa que eu ia falar das suas palavras. Muitas pessoas pensam no ano que vem, no amanhã, e ficam paralisadas, porque, ah, não, porque ano que vem eu vou estar como daqui a 5 anos. A gente tem que pensar no hoje. Faça como se hoje fosse o último dia. Faça só hoje, porque se você pensar em mil coisas que você tem que fazer amanhã e depois, você se paralisa. Então, as pessoas têm tantas coisas para fazer, para tirar do lugar, para resolver, que elas se paralisam. E com isso, elas preferem É, não fazer nada do que fazer um é, pouquinho que seja
rumo à pessoa que elas desejam se tornar. Isso que você falou é importante, porque isso é um dos trabalhos que a gente faz na questão da gestão do tempo. Como você administra o seu tempo? Ah, eu nunca tenho tempo para nada. Não, não é que você não tenha tempo para nada. Você está administrando mal o seu tempo, que não te sobra, né, espaço para fazer as coisas que você tem que fazer. E aí, quando você também aprende a gerir o seu tempo, as atividades que você vai fazer, as suas metas, né? A gente fala muito em metas curtas. Então, não adianta chegar para você, doutora, olha, estou acima do peso, eu quero emagrecer 20 quilos em 3 meses. É óbvio que eu não vou conseguir emagrecer 20 quilos em 3 meses, né? Então, metas viáveis, uma meta de cada vez, uma conclusão de cada vez, né? Não, eu decidi, eu vou caminhar. Então, coloque isso como uma meta pessoal. Todos os dias eu vou tirar 30 minutos, 1 hora do meu dia e eu vou caminhar. Assim como a gente tira os momentos da nossa vida para a nossa espiritualidade, como a gente tira os momentos para a nossa vida para estar com os nossos filhos, com os nossos maridos ou companheiros. E é assim, é aprender a gerir o tempo a nosso favor, para que nós possamos conseguir fazer tudo o que desejamos. Perfeito, é isso aí, gente. O tempo, não existe falta de tempo, né, Paloma? Existe falta de prioridade. Então, que hoje você possa Exatamente. priorizar a sua vida, a sua saúde, a sua energia, a sua idade, o seu envelhecer. Que você possa priorizar o dia de amanhã. O dia de amanhã a gente começa construindo ele hoje, né? Então, a gente tem que realmente pensar nisso. Não simplesmente se acomodar, viver. Também a gente não pode gastar todas as fichas que a gente tem hoje. A gente tem que ter um planejamento. Então, tudo feito com Exatamente. cuidado, né? Tudo feito de forma que seja leve, tranquila. A gente só não pode ficar onde a gente está se a gente não está feliz aonde a gente está. É Exatamente. só isso que a gente não pode se acostumar, né? É. E lembrando para todo mundo que etarismo é crime. Então, é uma discriminação com as pessoas em razão da idade. Então, não podemos esquecer também que a prática do etarismo é crime. Perfeito, gente. Então, ninguém mais vai ficar nessa idade, nessa idade. Não existe nessa idade, é a melhor idade, né? Então, que a gente possa entender, né? E na verdade, o que eu acho que as pessoas, às vezes, têm um pouco de preconceito e que gera, na verdade, acaba gerando crime, dependendo do que a pessoa fale, muitas vezes está ligado a aquilo que eu gostaria de ser, que o outro é e que eu não sou. Então, que a gente possa, né, não simplesmente ter, né, alguma atitude de preconceito em relação à idade de alguém, mas que a gente possa arregaçar as nossas mangas e ir atrás e ser como aquela pessoa é, né? Às vezes até melhor do que ela é. E não simplesmente olhar, criticar e falar, nossa, nessa idade, né? Fique igual, fique melhor, né? Então a gente tem que olhar para Que seja o espelho, né? Que seja um estímulo para você. porque, né, existe aquele ditado, quando a gente fala de alguém, na verdade, a gente está falando muito mais sobre a gente mesmo do que do Do outro, que do outro. né? Então a gente precisa realmente saber da onde está gerando aquele sentimento dentro da gente, que está fazendo com que a gente fale, nossa, olha lá que velha na academia. Nossa, olha lá que velha viajando. Nossa, olha Eu que ouvi esse final de semana na praia, nossa, mas ela é tão velha para estar patinando. Gente, mas como assim? Eu sou muito velha para estar patinando, gente. Por sério, você favor, né? ouviu Respeita isso? meus 41 anos. Olha só, gente, deixa patinar em paz. Que velha patinando. Deixa eu me exercitar em paz, né? Deixa eu queimar minhas calorias em paz. Com certeza. Quer dizer que falaram que você era velha para estar patinando. Pois é, você vê que absurdo? Que absurdo. Só rindo, gente. Que falam que velha com aquele shortinho. E as pessoas falam, né? Mas isso aí, a gente está aí para quebrar esses tabus, né, Paloma? Exatamente, construir não uma velhice, mas construir uma vida melhor, né? Para que possamos ser mais
melhores, mais produtivas, não só para nós, mas para os nossos, né, que estão ao nosso redor. Perfeito, é verdade. Que a gente possa, ainda mais a mulher, né? A mulher ela tem um poder de centralizar é, ali a atitude familiar. Então, a mulher é um pilar muito importante. Então, você, mulher que está aí, às vezes é o seu filho que precisa perder peso, mas comece por você. Você tem uma genética que boa, que não ganha peso. Mas se você colocar dentro da sua casa um alimento que vai fazer o seu filho ganhar peso, ele vai ganhar peso. O seu marido. Então, assim, começa por você. Se aquilo precisa ser mudado, que mude você, porque você pode ser o exemplo, né? Como essa família da minha paciente começou por ela. E aí foi atingindo um a um, a família toda entrou na mesma dieta, no mesmo sistema. É muito mais fácil fazer para a família do que fazer só para um, né, Paloma? Com certeza. E as crianças estão bem? Já estão dormindo? Também, não, foram dar uma voltinha com o papai para poder fazer a live sossegada. Por aqui o baby já está do soninho. O baby já está lá com soninho desde 7 e pouca. Minha amada, eu quero te Ah, essa fase é ótima. agradecer, tá? Por esse tempo precioso, pela sua vida, por você aí abrir os nossos olhos, né? Que eu realmente não conhecia esse termo, o qual está tão inserido na minha realidade, no meu dia a dia. Já é mais uma coisa para eu falar. E quero te agradecer por abrir nossos olhos realmente, tá? E a gente realmente poder lutar contra isso, contra esse preconceito, contra esses olhares aí um pouquinho aí contrariados para nós, que já estamos aí na faixa dos 40 anos. Você, então, que tem 40, 45, 50, 60, cuide da sua saúde, do seu dia a dia, da sua família, tá na sua mão esse cuidado, esse controle. Então, aproveita essa força que você tem, mulher, e realmente aí mude o destino da sua vida, da sua família. Eu agradeço muito o convite. Esse tema já tinha sido pensado por nós já há um tempo, mas com a correria, com as coisas do cotidiano, a gente acabou que ela só acontecesse agora, mas foi fantástica, foi maravilhosa. Como você falou, todas as mulheres que estão nos assistindo, por favor, mulheres, deem o primeiro passo. Mesmo que o mundo ao redor de você diga que não é necessário, que não precisa disso, ou que você está velha demais para isso, não dê ouvidos. Cuide da sua saúde. A doutora Manu está aqui para nos auxiliar nessa jornada incrível, né? Eu estou aqui também precisando, né, de coach e tudo mais. E desejo a todas mulheres que elas sejam felizes, empoderadas, vida longa a todas nós, né? E uma boa noite para todas vocês. Ai, obrigada, querida. Suas palavras sempre maravilhosas, você sempre um amor, sempre na medida certa, perfeita. Quero muito te agradecer. Então, realmente, abrir mais uma vez aí né, abrir para você também essa questão do cuidado, corpo, alma, espírito. Então, se é o seu corpo, se é a sua alma, se é o sentimento, procura ajuda. Paloma tá aí, manda direct, né, Palominha? Que a gente tem que Pode te mandar. ajudar. Pode mandar, manda direct pra gente, a gente vai conversando. E a gente tem muito para ajudar, né? Desse jeito. Fica com Deus, então um beijo grande, uma ótima Um noite, um ótimo final abraço a de todas semana. Um vocês. abraço para as Eu vou deixar a crianças. live salva lá na minha página do YouTube, tá? Então, quem quiser depois assistir a live novamente, quem não assistiu, quiser encaminhar para alguém, eu vou salvar ela e vou colocar ela lá na página do YouTube, que é Direcionamente. Esse nome é maravilhoso, né? Direcionamente, gente. Exatamente. E a gente precisa muito direcionar a mente. Várias pessoas com a mente aí perdida, vagando por aí, que precisam de direção para a mente, né? Quando a gente direciona a mente, a gente direciona o corpo e a gente direciona a vida. Quando conseguimos colocar os nossos planos, as nossas metas em prática, a gente percebe o quanto tempo a gente perdeu, muitas vezes porque não sabíamos, né, como direcionar, como gerenciar os nossos esforços, né, os nossos pensamentos, as nossas ações
para que as coisas pudessem acontecer. Perfeito, querido. Eu agradeço. Fica com Deus. Beijo para todo mundo. Gente, quem ficou com a gente até agora. A Natinha tá agradecendo pela conversa. Eu que agradeço a presença de vocês. Tá? Marta, Magali, todo mundo aqui que comentou também. Perfeito. Aproveita e comenta aqui também nos comentários. Então, se vocês gostaram, as dúvidas. E a gente está aí para ajudar nessa fase maravilhosa que é o envelhecimento saudável. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa Beijo! noite. Tchau, tchau! Tchau, beijo.